você fez? Eu falei, pastor, eu não tinha outra opção. O profeta dava 2 de mim de altura. Ele agarrou a minha mão e me botou na carruagem sem eu querer. Eu falei, e aí a carruagem começou a andar, pastor. Falei, como assim? O homem começou a me arrastar, pastor. Eu tentava parar, mas ele era mais forte, ele veio me arrastando. Pastor, eu passei uma vergonha. Ele andou comigo na frente do púlpito. Ele deu uma volta pela parede da igreja. Ele deu uma volta 2 vezes na igreja, todo mundo me olhando. E eu, como não conseguia me livrar dele, abaixei a cabeça e fiz, me entreguei. Pastor, o homem olhou a rua e correu comigo pro meio da rua. 4 horas da manhã. Eu disse, e aí? E aí, pastor, que ele acelerou a carruagem. E nós corremos uns 100 metros para lá. E aí ele resolveu voltar falando em línguas. Aí, pastor, sabe o que eu fiz? Eu me entreguei. Ele dava glória a Deus de lá, eu dava glória a Deus de cá. Ele falou aleluia, eu falei aleluia. Pastor, ele ficou cheio do Espírito Santo, eu fiquei também. E aí, pastor, ele parou na frente da igreja e entrou num carreirão. E eu entrei com ele, eu estava agarrado. Pastor, o homem parou de uma vez, eu estava de olho fechado, não vi. Passei por ele, ele me empurrou, que eu saí catando cavalo. Eu parei para ver o que deu no profeta, olhei para trás, o profeta estava com a mão na cintura e o dedo assim, apontado para mim, e ele fazia assim com a cara dele. E ele disse assim, homem, olha o que eu faço. Eu te tomo pela mão direita e eu te tiro daqui. E eu te levo por aqui. E eu te levo por ali. E depois te trago por aqui. E depois te tiro daqui e te levo pelo mundo. E te honro pelo mundo afora. E te faço crescer. E depois eu te trago de volta aqui. Para que todos vejam que fui eu, Senhor, que falei contigo. Agora, contempla na sua frente a rampa do Palácio do Planalto. Porque vou eu te colocar entre os príncipes e os reis desta terra. Assim diz o Senhor. Eu dei glória a Deus que vocês deram. Acabei de dar glória a Deus. O mineiro me conta na história, teve uma crise de riso. E ele era meio gordinho, a barriga dele começou a balançar. Eu não entendi porque ele estava rindo. Eu enfiei uma mão no meu bolso, peguei um cartão de visita, pastor, e coloquei o número do meu celular. Estiquei a mão para ele, ele parou de rir, pegou aquele negócio e falou assim, o que é isso, pastor? Eu disse, esse aí é o número do meu celular particular. E ele, nossa, eu vou ter seu número. Eu disse, vai. E ele falou, para quê? Eu disse, para quando você subir a rampa do palácio, quero ter um amigo importante. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí ele abaixou a cabeça, e quando ele levantou, os olhos dele estavam marejados. E ele começou a chorar. E ele começou a dizer com a voz embargada, e o senhor acredita nisso, pastor? Eu falei, no quê? Que Deus pode me pegar daqui e me levar para o mundo e me fazer próspero e me fazer sentar entre os príncipes. E eu disse para ele, por que Deus não faria? Ele falou, pastor, eu não sei ler nem escrever. Eu moro numa casinha tão pequena que a porta não tem fechadura. Eu moro num morro onde nem a polícia consegue subir. Eu sou pai de 4 crianças. E o senhor sabe como é que eu mato a fome dos meus filhos? Vendendo essas paçoquinhas que eu te dei aqui nas esquinas de Belo Horizonte. O semáforo fecha, eu pego a paçoquinha e coloco em cima do retrovisor do carro, esperando a bondade das pessoas em me dar R$1, R$2, R$5. Fico fazendo isso o dia todo, e no final do dia eu passo na feira e compro a comida do dia para levar para os meus filhos. Pastor, eu não tenho pai nem mãe, fui criado na rua. O senhor acha que um homem como eu, sem pai, sem mãe, pobre, pai de 4 filhos, não sei ler nem escrever, o senhor acha que Deus pode fazer isso aí comigo um dia? Quando ele disse aquilo, olha para mim, eu estava cansado, e a minha mente humana trabalhou como ela é, normal. E no ponto de vista da normalidade, a minha mente disse para mim, é impossível. Só que eu não ia jogar a fé dele na lata do lixo. Eu me preparei para dizer para ele aquilo que todo pastor fala quando escuta uma história dessa. Vamos esperar no Senhor. Se for de Deus, vai se cumprir. Quando eu fui abrir a minha boca para falar isso, aconteceu algo comigo que somente crentes pentecostais acreditam.
O Senhor me arrebatou em sentidos. O meu corpo ficou ali, mas a minha mente foi transportada para um outro lugar. Eu me encontrei num lugar imenso. Não sei dizer para vocês se era claro ou escuro. Era um lugar, era um ermo, um vazio. E na minha frente começou a nascer uma construção muito rápida. Ela foi saindo do chão, foi subindo, subindo, subindo. Eu fui olhando, era um prédio. Ele nasceu do nada, ele foi sendo construído em uma velocidade muito rápida. Eu fui olhando, olhando. Quando eu olhei lá na ponta, apareceu o letreiro do prédio. Estava escrito Hilton Hotel. Eu olhei abaixo do letreiro, que devia ser o 8º ou 9º andar. Tinha um homem na janela olhando para baixo. Ele usava terno e gravata, mas eu não enxergava ele direito, porque tinha uma luz atrás dele. Eu pisquei o olho, e quando eu abri o olho, eu não estava mais aqui embaixo, eu estava lá em cima, atrás do homem. Eu vi a nuca dele, eu vi ele de costas. O homem virou a cabeça para um lado, e eu virei também para ver. Eu vi casas, vi uma cidade iluminada. Quando ele virou para a direita, eu vi um estádio, chamado Estádio de Wembley. E eu falei, eu conheço esse lugar. Isso aqui é Londres, é Inglaterra. Quando eu disse Londres, Inglaterra, uma voz gritou, se lembra, meu filho? E eu fui procurar a voz, e o prédio desapareceu. Eu olhei para frente, aquele homem de terno e gravata foi caindo em câmera lenta, e ele foi se transfigurando e virou um adolescente. Só que agora o adolescente não tem terno e gravata. Ele tem uma roupa usada por boias frias, por pessoas que vão trabalhar na lavoura. Lá na minha cidade a gente chamava isso de pegar o caminhão de pau de arara. As pessoas usavam muitas roupas, não tinham luva, colocavam meias, uma em cima da outra, porque iam trabalhar no serviço pesado, põendo algodão, laranja, café. Eu vi esse homem, atrás dele, que ele tinha um embornal, uma mochila, e dava para ver a ponta do facão de cortar cana de açúcar, o facão Saran. E na outra mão ele tinha uma marmita, e ele estava subindo agora a boleia de um caminhão. Eu fui olhando tudo aquilo sem entender, e a voz gritou de novo, se lembra, meu filho? E eu procurei a voz, e quando eu olhei para frente, não tinha mais caminhão nenhum na minha frente, mas o adolescente estava lá, e ele foi ficando menor, ele foi diminuindo e virou uma criança. Agora ele não tem roupa mais, ele só tem um shortinho roto, e ele pega no chão uma caixa de engraxar sapato e coloca nas costas, e ele vai caminhando, e de repente o menino para, dá meia volta e me encara, e quando ele dá um sorriso para mim, a voz grita comigo de novo, e agora, meu filho, se lembra? E quando eu vi aquilo, eu comecei a chorar, porque eu me lembrei, era eu, de trás para frente. Aquele hotel, o Hotel Hilton, um hotel onde todo ano eu me hospedo para as escolas bíblicas, onde eu vou pregar sempre lá em Londres. Só que antes de chegar lá, eu já fui cortador de cana de açúcar. Eu ganhei laranja, algodão e café para ajudar a minha família. Nós morávamos em 12 pessoas dentro de 2 cômodos. Eu não tenho o nome de pai no meu documento. Eu sou o famoso filho bastardo. Só tenho o nome da minha mãe no meu documento. E antes de ser aquele boia fria, meu primeiro presente foi uma caixa de engraxar sapato. E eu mal tinha roupa para ir na rua engraxar sapato. Eu ia com um shortinho descalço. E quando eu vi, e o Senhor falou, se lembra? Eu disse, agora me lembro. Aí Deus falou comigo, se eu fiz na sua vida. Se eu fiz na sua vida, fala para esse mineiro que eu sou mesmo de ontem, sou mesmo de hoje, sou mesmo de eternamente. Meu coração se alegrou aqui. Você não pediu para Deus falar com você, crente? Deus te trouxe nessa noite só para te dizer, eu não me esqueci do que eu te falei. Você se esqueceu do que prometeu para mim. Você prometeu que ia ser um monte de coisa, fazer um monte de coisa e não fez. Mas eu nunca esqueci das promessas que eu te fiz. E o Senhor me mandou te dar uma palavra. Toda promessa passa pelo teste do tempo. A questão é você ter paciência e aguentar o tranco. Salomão, prevendo isso, escreveu para nós assim: a esperança demorada, ela enfraquece o coração. É por isso que o crente, com o passar do tempo,
vai perdendo alegria, vai perdendo fervor, vai perdendo aquela expansividade. Algumas pessoas dizem, ele não é mais crente, está se esfriando. Não é isso, são as pancadas da vida. Viver não é fácil, viver não é para qualquer um, viver é uma aventura, viver é uma eterna agonia. Eu que o diga, desde que o Senhor falou comigo quando eu era criança, já passei por tanta coisa. Eu já sepultei um filho. Nenhum ser humano deveria passar por essa experiência de ter que pegar o seu filho, e ao invés de você colocar uma roupinha nele para apresentar ele na igreja, no dia mais feliz da sua vida, onde você vai apresentar o filho ao Senhor, pegar a mesma roupinha e colocar ele dentro de um caixão. A vida é cheia de altos e baixos, mas entre esses altos e baixos está o alicerce da vida, que é a palavra que o Senhor te deu. Se Deus falou com você, se agarra à palavra. Vou falar de novo. Se Deus falou com você um dia, não me importa se era criança ou se agora quando você é velho, se Deus disse que vai fazer, se agarra à palavra. Se agarra à palavra, e quando quiser ficar triste, olha para o céu e grita: Deus, eu estou agarrado à palavra. Sei que é no seu tempo, não é no meu, mas se o Senhor puder apressar, apressa-te, Senhor. Mas não solta a palavra, não solta a promessa, porque se você soltar a promessa, o diabo vai te levar embora. O diabo vai te arrastar para o limbo do inferno, porque não tem nada pior do que um crente frustrado. O crente frustrado, ele permanece com cara de crente, roupa de crente, mas não tem mais a essência de crente. Agora o crente que tem uma promessa e está apegado a ela, pode se levantar contra ele 11.000 demônios, 1.000 cai de um lado, 10.000 cai do outro lado, mas ele não é atingido. Se você tem uma promessa de Deus na sua vida, eu vou te dar um conselho nesta noite: tira esta cara feia do rosto. Para de ficar me olhando parecendo que você foi batizado num pote de vinagre. Eu sei que você quer ver logo a música, você já vai ouvir a música, mas escute a palavra profética. Não fique me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Você não está em um velório, você está em uma festa. E você está numa festa para o nosso Deus, e o nosso Deus me trouxe aqui só para te dizer: não sou homem para mentir, não sou filho do homem para me arrepender daquilo que eu falo. Quando eu falo, eu cumpro. Estou com o meu corpo todo arrepiado. Mas baixinho, olhe para mim aqui. Eu tinha 15 anos de idade, gente. Eu estava dentro de um culto de círculo de oração. Qual adolescente vai para um círculo de oração? Só maluco. E eu era maluco. Estou eu sentado lá no banco do círculo de oração, a igreja vazia, só as irmãs e eu lá no fundo. Irmã Geni está pregando. Irmã Geni era uma carioca que mudou para o interior de São Paulo, uma senhorinha desse tamanho, mulher de Deus. A irmã Geni usava um óculos fundo de garrafa. Quando ela colocava o óculos, a gente olhava para ela, ela parecia o Mr. Magoo. Lembra do Mr. Magoo? Dois olhinhos assim rasgadinhos. A irmã Geni está pregando, ela parou de pregar e ela fez assim, e botou a mão na boca. Minhas irmãs, vocês estão vendo o que eu estou vendo? Olha aquele menino lá atrás. E todo mundo olhou para trás, e eu olhei para trás também, mas não tinha ninguém mais atrás, eu era o último. Aí eu botei a mão no peito e disse: é você mesmo, você. Ela botou a mão aqui e falou: meu Jesus, irmã, vocês estão vendo? Ela tirou o óculos. Olha lá, vocês estão vendo? A irmã Dalva falou assim: Geni, com óculos você já não enxerga? Você tirou o óculos, você está enxergando o quê? Ela disse: eu estou vendo a bandeira do Brasil embrulhando esse menino. O menino está sendo embrulhado na bandeira do Brasil. Ela falou assim: meu Deus, a bandeira está apertando ele, só está a cabeça dele para fora. Ela começou a falar: vixe. Dalva gritou: o que foi, Geni? O menino agora tá levantando. Olha ele voando. Olha. E ela começou a olhar para o teto da igreja. E eu comecei a olhar também. Eu não via nada, porque eu estava aqui embaixo. Todo mundo olhando para o teto, procurando. Ninguém via. A Geni via. Olha ele voando. Ih, ele voa para lá. Olha lá, ele está voando para cá. Ele está voando para cá. Meu Deus, ele está voando para tudo quanto é lado. Aí ela falou assim: agora ele parou. Mas olha as bandeiras vindo, enfileiradas. E não é desse país aqui não, é de outros países. Um monte de bandeira está vindo. Veja, as bandeiras param na frente dele e se curvam e passam.
vem a segunda, se curva e se passa. As bandeiras do mundo estão se curvando diante desse menino. Caiu um fogo naquela reunião. Eu pulei, não entendi nada, mas eu me entreguei. Saí dali cheio do Espírito Santo. Na semana seguinte, culto da mocidade. Arrumei uma gravatinha de crochê, meu palitozinho comprado lá no Vem Que Tem, que era um brechó que tinha na minha cidade. Tô lá no púlpito e contei o testemunho. A irmã Geni viu o meu futuro. E eu contei. Ela me viu embrulhado na bandeira do Brasil, eu voando, e as bandeiras vindo e se curvando. Eu achei que ia cair uma alegria na juventude. Caiu um espírito de chocarrice. A molecada começou a rir, que eu fiquei constrangido. Fiquei tão constrangido que eu desci do púlpito. Eu fui andando no meio da mocidade e todo mundo começou a tirar sarro em mim. Aí todo mundo começou a falar: e aí, bandeirinha? E aí, bandeirinha? E aí, voador? Homem pássaro? Todo mundo riu daquilo. Eu saí dali furioso. Mas quando eu estava saindo, eu olhei de canto de olho e vi a irmã Geni no círculo de oração. O joelho daquela mulher não era joelho, era uma casca grossa. Ela orava 10, 11, 12 horas por dia ajoelhado. E quando eu olhei para ela, o Senhor disse: acredita, porque quando eu falo, eu cumpro. Tem 2 anos e meio que eu vou contar para vocês. Eu estava no Cazaquistão. Onde eu estava? Pergunta para o seu irmão, sabe onde é isso? Do lado da Rússia. Eu estava entrando dentro do avião presidencial. Estava entrando pelo fundo, Gil, para ir sentado lá atrás, onde ficam os deputados e os senadores. E o chefe de ordem do presidente me chamou para sentar com ele naquela sala especial. Eu fui todo constrangido, não sabia o que o presidente queria. Aí estava o presidente, ministros, e eu ali sentado quietinho. O avião decolou, estávamos indo para a China. E aí o presidente começou a comentar com os ministros. Daqui a pouco ele olhou para mim e falou: Feliciano, o que você pensa disso? Eu falei: eu, presidente? Sim, quero ouvir sua opinião. E eu falei: ele falou, o que você faria? Eu falei: eu faria assim, assim. O presidente pegou um papel e uma caneta e disse: vou fazer isso que você está falando. Eu abri o olho e falei: o que? O presidente ouvindo um conselho de um deputado? Daqui a pouco os ministros começaram a me fazer perguntas. E eu comecei a falar, todos tiraram papel e caneta. Todos eles, nos discursos que deram, tanto na China quanto no Japão, por onde passamos, falaram aquilo que eu havia falado. Glória a Deus. Aí, depois que eu falei tudo aquilo para eles, todos dormiram. Uma adrenalina subiu, não me deixou dormir. Eu fiquei olhando onde eu estava. Eu falei: meu Deus, eu não estou acreditando nisso. Daqui a pouco eu fechei os olhos e falei: Senhor, por que eu não durmo? O Espírito Santo falou comigo: porque eu estou aqui. Eu falei: o que o senhor quer? E ele falou assim para mim: e aí, bandeirinha? Sou fiel ou não sou? Eu tiro o homem lá do monturo e coloco ele para se assentar entre os príncipes da terra. Sabe quantos países do mundo os meus pés já pisaram? Quase 100 países onde eu já preguei. No Brasil, mais de 4.000 municípios. E nunca parei de pregar até hoje. Tudo porque um dia o Senhor me fez uma promessa. E sabe o que eu fiz? Eu ignorei aqueles que não acreditaram nas promessas. Eu ignorei esses coveiros de igreja, que aqui não tem, só tem lá na minha cidade. Que quando vê alguém sonhar, vai para cima da pessoa e diz: bota o pé no chão, para de sonhar demais. Você tem que ficar na terra, você está parecendo louco, desequilibrado. Como eu disse, eu não vim pregar para os certinhos, vim pregar só para maluco. Se tem algum maluco aqui que tem uma promessa de Deus violenta na sua vida, escuta esse pregador, pega esta promessa e conta os dias. Eu não disse meses, eu disse dias. Por quê? Porque Deus me trouxe aqui e me deu esta palavra não é à toa. É porque o que Ele prometeu para você vai acontecer. Vai acontecer um rebuliço tão grande na sua vida, que quem está sentado do seu lado agora, se soubesse onde você vai chegar, pegaria o celular para tirar uma selfie com você agora. É sério, as pessoas iam trocar telefone com você agora. Por quê, pastor? Porque agora a criatura está sentada do seu lado e você está ignorando ela.
Daqui a algumas semanas, alguns meses, você vai ver essa pessoa dando entrevista em programas de televisão, escrevendo livros, lançando canções, se tornando pessoas importantes. E você vai dizer para todo mundo: eu conheci. Vão dizer para você: mentiroso. Você precisa de uma prova, uma foto. Esta criatura que está do seu lado será erguida por Deus. O Senhor vai plantar um par de asas nas suas costas e Ele vai te levantar. Quem acredita nessas profecias, pega elas. O Senhor vai te levantar. E todas as pessoas que te olharam de cima para baixo até hoje, pisoteando em cima de você, murmurando da sua vida, se quiserem te enxergar depois desta noite, vão ter que comprar um par de binóculos, porque você vai estar voando em altas nuvens, porque o Senhor te trouxe aqui para te dizer: eu vou te levantar. Alguém acredita nisso? Então, por favor, reage nesta noite. Reage crendo nesta palavra. Você não sabe do que Deus é capaz de fazer para cumprir uma promessa. Ele mata, Ele dá vida, Ele abate, Ele levanta, Ele destrói, Ele constrói, Ele põe governo, Ele tira governo, Ele põe vizinho do seu lado, Ele tira o vizinho do seu lado, Ele tira você do emprego, Ele te transforma em patrão. Quando Deus quer fazer, não tem homem na terra, não tem demônio no inferno, não tem anjo no céu capaz de bloquear as promessas dele. Eu vou perguntar de novo: quem aqui tem uma promessa muito violenta na vida? Uma promessa gigante, daquela que todo mundo fala: isso aí é loucura. Quem tem uma promessa dessa? Deixa eu ver. Fica de pé comigo, só você que tem esse tipo de promessa. O céu está aqui. Os batizados com o Espírito Santo, os que têm promessas, não podem ficar em silêncio agora. Eu preciso de você igual maluco aqui. Deus só revela as suas loucuras para quem é louco também. Isso, agora é hora de você começar a falar para Deus: eu estou aqui. O seu filho está onde agora, irmã? Nas drogas. A senhora está chorando. Não chore. Tem promessa de Deus sobre a vida dele. Antes do ano terminar, olha ele sentado no grupo de jovens cantando na igreja. O seu marido, a sua esposa, o seu avô, não me importa o que estão fazendo, onde estão. O Senhor, por causa da palavra dele, vai lá buscar eles. Olhe para mim, pegue na mão de quem está do seu lado.